Bora lá? Tá valendo, hein? Pessoal, seguinte. Dentro do mesmo assunto, porém, agora nós vamos começar a classificar as proposições como proposições simples ou proposições compostas, tá? Nós fizemos uma questão agora há pouco, onde tinha um item que trazia o termo ou. Aí eu falei, ó, vamos prestar atenção nesse termo, porque ele é um conectivo lógico. E o que um conectivo faz? Ele junta sentenças. E ele pode juntar também proposições. Até agora, nós fizemos proposições que traziam apenas uma declaração. Por exemplo, Pelé marcou 10 gols pela seleção brasileira. Quantas declarações existiam nessa frase? Só uma. Mas podem existir proposições que trazem mais do que uma declaração. E aí essas proposições não são proposições simples, são proposições compostas. Uma das formas de identificar as proposições compostas é observando e olhando os conectivos que estão presentes nessa proposição. Mas a ideia é muito fácil. Você vai observar apenas se existe mais do que uma declaração na frase, tá certo? Se ela trouxer uma única declaração, a proposição é simples. Se trouxer mais do que uma declaração, 2 ou 3 ou 4, não importam quantas, a proposição será composta. Vamos lá na prática. O que é uma proposição simples? Também pode ser chamada de proposição atômica. Quase nunca é usada essa palavra. Proposição atômica. 99,9% das vezes a proposição é chamada proposição simples, tá? É uma frase declarativa que expressa um pensamento completo acerca de um objeto, isto é, possui um único objeto de estudo. Indicaremos tais proposições por letras minúsculas do nosso alfabeto. Olha só, vamos lá, vamos simplificar isso. Aqui já tem um detalhe importantíssimo, tá? Desse material que eu usei como base para representar este enunciado, essa definição. Proposição simples, de forma resumida, é aquela que traz apenas uma declaração. Tudo bem? Aí ele falou aqui da forma simbólica. Ele falou que ela pode ser representada por letra minúscula, não é? Olha, hoje em dia as bancas não têm esse critério de representar por letra minúscula ou maiúscula. Pode ser letra maiúscula, pode ser minúscula. O que vai acontecer? Dependendo da banca, ele vai simbolizar a expressão. O exemplo que eu usei aqui, ó. O Canadá fica na América do Norte. Essa é uma proposição simples, não é? Porque existe apenas uma declaração nessa frase. Só que ele usou um símbolo antes. Ele falou assim, P, 2 pontos. O Canadá fica na América do Norte. Quer dizer que ele pode representar todas as vezes essa frase apenas com a letra P. Ele não precisa ficar escrevendo toda hora se ele quiser replicar a frase. O Canadá fica na América do Norte, o Canadá fica na América do Norte. Ele vai reproduzir a letra P. Onde aparecer a letra P significa isso aí, tá bom? Aí estava escrito que letra minúscula. Não importa se é letra minúscula ou maiúscula, tá bom? Ele pode representar uma frase por uma letra do jeito que ele quiser. Quando duas ou mais proposições simples são conectadas entre si, então nós teremos uma proposição composta ou molecular. Também quase nunca aparece esse termo aí molecular, tá? Está fazendo uma analogia com o átomo e com a molécula, né? Mas isso aí quase nunca aparece. Então a proposição, prova de concurso público, é chamada composta. Vamos resumir bem? O que é uma proposição composta? É aquela que traz 2 ou mais declarações. Mais do que uma declaração. Tudo bem? Então, por exemplo, uma proposição simples seria Paulo é cuiabano. E uma proposição composta poderia ser Paulo é cuiabano e Marcos é paulista. O que o e faz ali na frase? Ele conecta. O e, portanto, é um conectivo lógico, tá? Nós usamos um outro conectivo agora há pouco, que era o conectivo ou. E aqui ele traz o conectivo e. Eles têm papéis diferentes, tá? Mas ambos servem como conectivos. Pode. Vai acontecer, tá? Reproduzindo aqui o que o... Como é o seu nome? Gilberto. Que o nosso amigo Gilberto falou. Dentro da composta,
Pode ser que tenha uma verdadeira e a outra falsa, por exemplo, ou duas falsas, ou duas verdadeiras. Pode. Como que a gente vai saber se a frase inteira é julgada como verdadeira ou falsa? A gente vai usar um recurso, uma técnica, chamada tabela verdade. Tá bom? Então, a tabela verdade é justamente uma técnica para resolver esse problema que você imaginou. Quando a frase tem várias composições, um pedacinho é verdadeiro, mas o outro é falso. Como que eu posso julgar a frase toda, então, como verdadeiro ou falso? Eu vou recorrer a uma técnica, tá? Beleza? Continuando. Então, notamos no exemplo da proposição composta que Paulo é cuiabano e Marcos é paulista, a letra E conecta a primeira proposição com a segunda. Dessa forma, o termo E desempenha uma função chamada conectivo lógico. E aí, para dizer, justamente em cima desse problema que você falou, para dizer se uma proposição composta é verdadeira ou falsa, nós vamos perceber duas coisas. Qual é o valor de cada pedacinho? Tá? Se o Paulo realmente é cuiabano e se o outro lá realmente é paulista. E, principalmente, até mais importante do que isso, nós devemos prestar atenção no tipo de conectivo que está ligando a frase. Porque, dependendo do tipo de conectivo, a frase vai mudar de valor. Tá bom? Mas vamos, por enquanto, perceber apenas questões que cobram definição do que é simples e do que é composto. Tá? Que é uma proposição simples e uma proposição composta. Ficou um pouquinho cortado aqui, mas não tem problema. Então, vamos ver as frases que ele me deu. Ó, ele me deu aqui, pode falar. Pode repetir, por gentileza? Exato. Isso. O ou e o e, eles conectam tanto sentenças quanto proposições. Então, por exemplo, no exercício que nós fizemos, ele trouxe o seguinte. Era, vai estudar ou monte seu próprio negócio. A frase, né? E nenhuma delas era proposição, concorda? Porque eu tinha uma imperativa e a outra exclamativa. Mas pode ser que o ou e o e seja usado em proposições, em frases que tenham valor. O exemplo que nós usamos. Marcos é cuiabano e Paulo é paulista, por exemplo. O e e o ou, ele pode aparecer tanto em proposições ou frases que não são proposições. Tá? Na sentença ele também é chamado de conectivo. O conectivo não existe simples ou composto. A frase inteira que vai ser julgada como simples ou composta. Tá certo? Vamos lá. Nós temos aqui 4 frases. Primeiro, filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. Segunda, a resposta branda acalma o coração irado. Terceira, o orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Quarta, se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Tendo como referência as 4 frases acima, julgue os itens seguintes. Primeiro item. A primeira frase é composta por 2 proposições simples unidas pelo conectivo conjunção. Deixa eu já dar nome para as coisas aqui. O uso do e como conectivo tem nome. O e chama-se conectivo conjunção. Por enquanto, vamos gravar 2. O e e o ou. O e é um dos conectivos. Ele é o conectivo conjunção. E o ou é um dos conectivos também, chamado de junção. No material de vocês tem tudo anotado, mas vamos adiantar esses 2, tá? O e chama-se conjunção e o ou chama-se de junção. Eu vou explicar rapidamente, mas as razões são coisas que nós, inclusive, sabemos do senso comum. Tá? O e, ele traz uma ideia lógica de conjunto. Quando nós utilizamos o e,
nós conectamos as coisas de forma que elas têm que ser verdadeiras, ambas. Vamos brincar aqui de uma coisa do cotidiano. Vamos supor que o Luiz conversou com vocês aqui e falou bem assim, ó, galera, quem passar no respectivo concurso que vai fazer, vão fazer o churrasco dos aprovados. Aí o churrasco dos aprovados vai ser assim, vai ser cota, porque a carne está muito cara. E aí ele vai estabelecer 2 carnes que você pode trazer, porque também vai ficar bagunçado. Vai ter gente que vai trazer coxinha de frango e vai na picanha depois. Brincadeira, mas ele fala bem assim, ó, vamos estabelecer um churrasco de cota de 2 carnes. Pode ser contrafilé ou pode ser picanha. Ou, eu usei o ou. Se você trouxer só o contrafilé, você deu a cota? Eu. Se você trouxe só a picanha, você deu a cota? Eu. Agora, deixa eu falar uma coisa. Se ele falou assim, pessoal, vocês podem trazer contrafilé ou picanha. E aí você é rico, você trouxe os 2. Você deu a cota? Deu também. Você não descumpriu a cota, verdade? Então, no caso do ou, você pode trazer só um ou pode até trazer os 2. Você só não cumpriria a cota se você trouxesse... né? Carne de pescoço. Então, beleza, você pode trazer só um ou pode trazer os 2. Mas olha só, e se ele tivesse falado bem assim, galera, ó, é o seguinte, ó, aqui tá cara a carne e a bebida também tá cara. Então você tem que trazer uma carne, não falou que carne, uma carne e uma bebida, beleza? Uma carne e uma bebida. Você trouxe só a carne, você deu a cota? Não. Você trouxe só a bebida, você deu a cota? Não, porque o e, ele traz a ideia de conjunto, beleza? Tem que ser ambos para ser verdadeiro. Já vamos gravar isso, que daqui a pouco a gente vai resumir numa tabela. E o ou, ele traz a ideia de disjunto. Pode ser apenas um, pode ser até os 2, mas pode ser um já basta. Tranquilos? Facinho, né? Na primeira frase, olha aqui, ó. É uma pegadinha, tá? Ele fala, filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. Ele fala que a frase é composta. Teoricamente seria, né? Porque teriam 2 partes. Aí ele fala, é composta por 2 simples, né? É porque toda composta ela é unida por simples, né? Aí ele fala que usa o conectivo conjunção. Olha o problema, você iria olhar o e ali, e olhou o e, pô, o professor falou que é conjunção, beleza. Tem 2 pedacinhos, tem um pedacinho aqui, um pedacinho ali, juntou com o e, é composta. Então é composta e o conectivo é conjunção. Só que, antes de tudo, ela tem que ser proposição. E essa frase aí não é proposição. Nem simples, nem composta. Essa frase é uma frase imperativa. Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. Tava uma delícia, porque ele olhou o e, conjunção, tem um pedacinho aqui, tem um pedacinho ali, juntou os 2 pedacinhos, não juntou? E falou que é proposição composta, não sei o quê, não sei o quê. Antes de tudo, nem proposição é. Também não é proposição, galera, porque para ser proposição não poderia ser imperativa, e essa frase é imperativa, é ou não é? Olha a maldade desse elaborador, tá vendo? Ele quis te pegar apenas na ideia de ser composta, de ter conectivo, mas antes tem que passar lá no crivo do comecinho da aula. Tem que passar na peneira do comecinho, que é, ela tem que ser proposição antes de tudo, e não é. É uma imperativa, tá entendendo? Então tem que ficar esperto, tem que ficar ligeiro. Quem elabora a prova é quem? Capeta. Questão número 2, bora lá. A segunda frase é uma proposição lógica simples. Vamos lá? Segunda frase. A resposta branda acalma o coração irado. Vamos lá. É uma declaração? É uma declaração, belezinha. É uma declaração que tem valor? Tem valor. E ela é simples, essa proposição? Ela tem um núcleo de informação apenas? Ela traz apenas uma declaração para você? Então, ela é uma proposição simples. Tá certo? Tá certo. A número 2, beleza. A segunda frase é uma proposição lógica
simples. Tá certo, ó. A resposta branda acalma o coração irado. Ele declarou uma coisa só. Tem um verbo só, não é? Isso me ajuda, tá? Tem um verbo, acalmar. Acalma. Uma ação. Vamos lá. Essa daqui é polêmica, tá? A terceira frase é uma proposição lógica composta. Deixa eu te falar uma coisa. Olha a terceira. O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Tá? Tem um E ali, não tem? Tem. Mas o E, ele está conectando duas proposições? Então, aí o sujeito é composto, mas a proposição é simples. Porque eu tenho dois sujeitos fazendo uma ação. Não é? Olha, o português tem que me ajudar aqui. O orgulho e a vaidade fazem uma coisa. O que eles são? São a porta de entrada da ruína do homem. Quer ver uma coisa que poderia ser também? Pedro e Carlos são cuiabanos. É simples ou é composto? É simples, não é uma unanimidade, tá? Aqui cabe discussão. Tem professor que vai falar que é composto, porque poderia separar essa frase em duas. Mas vamos lá, as bancas clássicas, as bancas, né, grandes, vão falar que é simples. E as pequenas, as menores, as outras bancas acompanham essas, tá bom? Então, professor, eu vou fazer aí faculdade de filosofia, que estuda isso aqui também. E aí o meu professor lá de filosofia falou que uma frase igual a essa é composta. Beleza. Mas concurso público, galera, vamos definir essas frases como proposições simples. Tá bom? Sujeito composto, mas a ação é uma só. Tá? Vamos lá. Então, a terceira frase é uma proposição composta para concursos públicos. Vão ser encaradas como proposições simples. Tá? Quarta questão. A quarta frase é uma proposição lógica em que aparecem dois conectivos lógicos. Vamos acrescentar um conectivo ali na nossa lista, que é o conectivo da quarta frase. Ó. Ele fala, se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. De fato, tem duas declarações nessa frase. Tem ou não tem? Qual é a primeira declaração? O filho é honesto. Qual é a segunda declaração? O pai é exemplo de integridade. Então, ela é composta, porque existem duas declarações. Mas quantos conectivos existem? Ele usa o se seguido de então. Professor, são dois conectivos? Não. Tem duas partes, mas o conectivo é um só. Isto tudo representa um único conectivo, tá bom? O conectivo chama-se condicional. O nome do se então. Se beber, então não dirija. Está criando uma condição. Uma implicação. Uma coisa implica em algo, tá bom? Então, a condicional, apesar de ter dois pedacinhos, se e então, ela representa um conectivo só, o conectivo condicional. Então, de fato, a frase é composta, mas ela não tem dois conectivos. Ela tem um único conectivo, que é o conectivo condicional. Então, esse item está errado. É um conectivo só, não dois conectivos. Como que é o nome dele? Condicional. Facinho? Deixa eu olhar para todo mundo aqui, que eu sei quem está fingindo. Então, vamos lá. Pessoal, qualquer coisa vocês me dão aí. Se eu estou falando muito alto ou muito baixo, sabe por quê? Hoje é enxaqueca. Estou com uma dor de cabeça terrível aqui. Então, vocês vão falando para mim aí. Me ajudem a modular a aula. Professor, está muito rápido ou muito devagar? Está de boa? Estão conseguindo acompanhar? Então, tá bom. Eu sou cheio dos problemas, tá? Eu já tomei. Já. Então, resolvendo o problema que você falou, Gilberto, que é assim, dentro das compostas, se existe um pedacinho dela, uma parte que é verdadeira e outro que é falso, como que eu vou julgar a frase toda?
Por exemplo, dentro da frase lá, Marcos é cuiabano e Paulo é paulista. Se o Marcos realmente for cuiabano, mas se o outro não for paulista, a frase é o quê? A frase toda. Ela é verdadeira ou é falsa? Depende. Depende do conectivo que está sendo usado. Cada conectivo traz uma regra para ser verdade ou não. Lembra do exemplo do churrasco que eu acabei de usar? Se eu trocar o conectivo do e para o ou, aí você ou deu ou não deu a cota. Tá certo? Então, inclusive para o mesmo problema. Vamos aplicar as situações reais. Vamos lá. A tabela verdade, portanto, quem já estudou isso aqui alguma vez, a tabela verdade ela é uma técnica para se resolver problemas específicos, que são os problemas das proposições compostas. Como que eu sei se uma proposição composta é verdadeira ou falsa? Porque ela pode ter vários núcleos, não pode? Um pedacinho é verdadeiro, o outro falso. Frase é o quê? É isso que a gente vai descobrir usando a tabela verdade. Eu vou fazer ao contrário. Depois eu volto nesse número de linhas da tabela. Eu vou direto nas regras. Depois eu volto nesse problema específico aqui. Então, eu vou pular aqui rapidinho, mas eu vou voltar. Vamos direto nos conectivos que podem aparecer. Anderson, quantos conectivos podem cair nas provas de concursos públicos? 5. 5 conectivos. Vamos lá, quem já estudou me ajuda a lembrar. Um já está aqui. Na verdade, só faltam 2. Um está aqui. O primeiro que pode cair é a conjunção, que é o uso do e na frase. O segundo é a disjunção. Só que olhem aqui. Quando eu uso o ou uma única vez na frase, ele tem um sentido, que é o sentido de opção. Eu posso optar entre uma coisa ou outra. Mas quando o ou aparece 2 vezes na frase, não é opção. Quando você coloca o ou 2 vezes na frase, é exclusão. Quer ver? Isso é do nosso cotidiano, isso a gente usa. Imagina que eu estou com uma criança passeando, estou no festa junina lá com a criança, passeando para lá e para cá com ela. Aí ela vem aqui, pai, mãe, tio, tia, eu quero um pé de moleque e um algodão doce. Aí você fala, não, ou pé de moleque, o que eu falei para ela então, se eu falei ou 2 vezes? Um vai ter que excluir, não é? Então, o ou seguido 2 vezes não é opcional. O ou 2 vezes é exclusão. Nós chamamos ele de disjunção também. Oi? O ou uma vez, ele é uma opção. Tá? Alguns elaboradores chamam ele de disjunção inclusiva. Pode chamar. Disjunção inclusiva. Mas ele também, além de inclusão, ele traz a ideia de opção. Traz ou não traz? Eu posso optar entre uma coisa ou outra. Posso até incluir as duas, mas eu posso optar entre só uma. Beleza? Tá, mas e o ou usado 2 vezes? Eu posso trazer 2 coisas? Dar 2 coisas? Não, é uma apenas. Tá bom? Ou. Tá, então o ou não aparecia aqui, eu acrescentei, é um dos conectivos lógicos. O nome dele também é disjunção, só que ele é uma disjunção exclusiva. Exclusiva é de excluir, tá? Se você é um cliente Van Gogh Prime, nem existe mais essa conta, existe? Você é um cliente exclusivo. Quer dizer que muita gente está excluída dessa conta aí. E pode existir o se e somente se. O que é o se e somente se? É a bicondicional. É o bicondicional. Condicional é se então. Se e somente se é bicondicional. Estou apenas esboçando no quadro, aqui na lousa, mas está aí, tá? Vai estar no slide também. Bicondicional. Vamos discutir a diferença de cada um deles. E aqui eu vou botar o pé no freio mesmo, porque esse daqui é o coração da aula, tá? Esse é o ponto fundamental da aula. Isso aqui a gente tem que aprender e aprender bem. Por quê? Isso aqui é unanimidade em qualquer banca. Eles colocam em prova, tá? Se você vai fazer IBFC, Selecom, isso aqui cai. O E. O E é o conectivo mais exigente que existe. Para uma frase que contém o E ser uma frase verdadeira,
todas as partes têm que ser verdadeiras. Tá? Então, por exemplo, uma frase do tipo, Paulo é paulista e Carlos é carioca, para essa frase ser considerada verdadeira, realmente o Paulo deve ser paulista e o Carlos tem que ser carioca. Mas vamos lá. Para qualquer tabela verdade, vou montar uma na mão aqui para a gente aprender do zero. Tá? Para qualquer tabela verdade dessa matriz, como que nós começamos a construir uma tabela dessa? Vamos lá, no dia da prova, o que eu tenho que fazer, professor? Caiu uma questãozinha de tabela verdade. Você vai criar 3 colunas. Tá? Uma primeira coluna nós vamos chamar de letra P. Daqui a pouco eu explico por que P. Uma outra coluna eu vou chamar de letra Q. Não importa se eu uso maiúsculo ou minúsculo, isso aqui pouco importa. E cada conectivo, a partir de agora, vocês vão começar a memorizar. Cada conectivo ele tem um símbolo. O E, ele é representado por um símbolo assim, ó, como se fosse um circunflexo, ou um Vzinho minúsculo, invertido, de cabeça para baixo aqui. Professor, isso é invenção de quem? Isso é simbologia padrão, novamente, de qualquer banca. Às vezes, ele coloca a frase e não coloca o conectivo E. No lugar do conectivo E, o que ele coloca? Isso daqui, ó, você tem que saber que este símbolo representa o E. Tá bom? Lógica de simbologia. Então, na última coluna, você vai escrever as 2 letras, mas com este Ezinho aqui no meio. Tudo bem para vocês? Então, professor, por que uma letra P? Pode ser qualquer letra, mas normalmente as bancas usam essa referência. PQ. P para a primeira proposição e Q para a segunda proposição. Tudo bem? Ah, mas e se eles usarem A e B? Tem problema? Tem problema nenhum. Pode usar PQ, pode usar A e B. Tem problema, tá? Qualquer letra. Quantas linhas vocês vão colocar na tabela verdade? 4. Daqui a pouco eu também explico por que 4. Por enquanto a gente está fazendo no modo decoreba, tá? Vamos decorar dessa forma que aí não erra. Professor, 4 linhas? E aí? Qual é o próximo passo? Vocês vão formar as colunas agora. Decoradinho. Decoreba. Tá? Tem que treinar em casa até decorar, igual tabuada. Você vai fazer essa primeira coluna assim, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Bem fácil, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E a próxima você vai intercalar. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Pessoal, nós vamos fazer hoje 5 tabelas. Cada tabela representa um desses conectivos. As 5 tabelas vão começar exatamente desta forma. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E intercalando. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tem uma explicação? Tem. A explicação é muito simples. Quando eu pego uma frase igual a essa, Paulo é paulista e Carlos é carioca, quais são as possibilidades que existem nela? São 4 possibilidades. Pode ser verdadeiro, que o cara ali é paulista, e verdadeiro também, que o outro é carioca. Pode existir essa linha aqui? Essa é uma chance, não é? Então pode ser verdadeiro e verdadeiro. Mas existem outras 3 chances, outras 3 hipóteses, que é, pode ser que o primeiro seja verdadeiro, mas o segundo? O que seria isso? Que o Paulo é paulista, mas o Carlos não é carioca. Existe uma outra possibilidade? Sim. Pode ser que o primeiro não seja paulista, mas o segundo seja carioca. E existe uma última chance, que nenhum dos dois seja o que está escrito ali. Pode ser que o primeiro não seja paulista e o outro também não seja carioca. Existem sempre 4 hipóteses possíveis para uma proposição desse tipo. Existe a possibilidade de ser verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Não precisa nem ficar pensando muito. Ah, professor, mas o que eu vou saber que de fato é? Se é verdadeiro ou falso cada uma? O enunciado vai te falar. Tá? Ele tem que te falar. Considere que o Paulo ali está certo, ele é. Mas o outro lá não é. Então a frase deve ser encarada como? A frase toda. É verdadeiro ou falso? E aí, o que ela é? Tá entendendo onde nós estamos chegando? Beleza. Aí cada conectivo tem uma regra. Qual é a regra do E? Agora você vai ter que gravar. A regra do E é que só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. A frase só é considerada verdadeira usando E se esse é paulista e esse é carioca também. E, professor, se ele mudar a frase, não for essa história aí, qualquer uso de E, o E em qualquer hipótese
Qualquer coisa que ele criar. Só vai ser verdadeiro aqui, ó. Verdadeiro com verdadeiro dá? O resto dá? É isso aí. Essa é a tabela do E. Tá claro para todo mundo? Então, vou criar uma frase idiota aqui, ó. Todo aleve é bleve. E todo cleve é leve. E eu estou afirmando para você que essa frase que eu acabei de falar é verdadeira. Se ela é verdadeira, o que isso significa? Que todo aleve é bleve e que todo cleve é leve. Professor, você está muito louco, você está com uma dor de cabeça. Você tomou uma pinguinha de vir? Não, essa frase já caiu numa prova. Tá? O que é aleve? Não existe essa palavra. É uma palavra inventada. O que é bleve? Também não existe. Mas se a frase está considerada verdadeira, o que o elaborador está exigindo de você? Que você saiba que no uso do E, uma frase dessa só é verdadeira se cada pedacinho dela for verdadeiro também. Então, se ele falou numa frase que contém o E, que a frase toda é considerada verdadeira, cada pedacinho dela é uma verdade. Tá certo? Beleza? Então, se eu falar que é verdadeira a frase Paulo é paulista e Carlos é carioca, essa frase é verdadeira somente se for verdadeiro que o Paulo é paulista e verdadeiro que o Carlos é carioca. Facinho? Bem fácil, né? Professor, mas não é E que apareceu na minha prova. Apareceu OU. Muda alguma coisa? Completamente. Se for o OU, a regra do OU é diferente. A regra do OU é, basta um verdadeiro para a frase ficar verdadeira. Então, ela só ficaria falsa em uma hipótese. Quando? Falso e falso. Quer ver? Vamos montar do zerinho ela aqui também, ó. Eu falei que nós iríamos montar 5 tabelas. E dessas 5 tabelas, P, Q e o OU. Olha lá, ó. Como que é o símbolo do OU, Anderson? V minúsculo pequenininho aqui, ó. Tá bom? Então, esse símbolo eu estou inventando? Não. Professor, pode cair na minha prova? Provavelmente vai cair. Quantas linhas vão ser as tabelas que nós vamos montar? 4. Então, me ajuda. Primeira coluna, como que é? Falso e falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Segunda coluna, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Beleza. O uso do OU no churrasco lá, vamos usar o exemplo do churrasco. Se você levasse a bebida e levasse também a carne, você cumpriu o que o Luiz pediu? Sim. Se você levasse só a bebida, ele falou, OU. Mudei, tá? Ele falou agora, é uma outra coisa já que eu estou falando. Se ele falar carne ou bebida, se você levar só a carne e não levar a bebida, você deu? Sim, deu a cota. Se você não levasse a carne, mas levasse só a bebida, e ele usou o OU, beleza? Você só não vai cumprir a cota se não levar nem a carne nem a bebida, e você não deu. Tá certo? Isso para uma frase qualquer que contenha o OU no conectivo. Por exemplo, João é juiz. Ou Mauro é promotor. Essa frase só está falsa em uma hipótese. Ela só será falsa se o João não for juiz e nem o Mauro for promotor. Se um dos dois for o que está dito ali, pronto, a frase já está certa. Então, existem 3 hipóteses para essa frase ser verdadeira. A primeira hipótese é o primeiro ser juiz e o segundo promotor, ela é verdadeira. A segunda hipótese é o primeiro ser juiz, mesmo que o outro não for promotor, ela está verdadeira também, porque é ou. Se o primeiro não for juiz, mas o segundo for promotor, de boa. Só está errado se for falso e falso. Simples entender? Então tá bom. Toma uma aguinha aqui. Ai, meu Deus. Tomara que não seja chifre. Rapaz, você não pensa, não? Ô, rapaz, não é pra...
E o uso... Rapaz, eu vou falar que não tá, não, coçando, não. Não, mas não tô, não. Semana passada já criaram essa possibilidade aí. Poxa. Vai não. Bora lá? Seguinte. Disjunção exclusiva. O uso de dois ous. Ou. Ou é exclusão. Não pode ser as duas coisas. Então eu coloquei uma frase até intuitiva, que facinho para a gente pensar. Se eu falasse assim, ó, ou Maria é cuiabana, ou Maria é goiana. O que eu estou dizendo? Uma coisa óbvia, que ela não pode ser as duas coisas. Ou ela é cuiabana ou ela é goiana. Se ela é cuiabana, ela não pode ser goiana, concorda? E o contrário também. Se ela for goiana, ela não pode ser cuiabana. Então vamos lá, vamos criar essa tabela. E vamos explicar por que ela é assim. Isso. Tem que ser valores diferentes. Isso. Isso, beleza. Isso aqui eu posso gravar assim, ó. Na conjunção só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Aqui é quase o caso contrário. Aqui na disjunção só é falso se tudo for falso. Tá certo? Tá? Só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. E só é falso se tudo for falso. E na exclusiva, vamos ver. O P, Q, a simbologia é assim, ó. O ou é um Vzinho. O ou é um Vzinho sublinhado, tá bom? Simbologia padrão, não sou eu que estou inventando, não. Vamos criar as 3 colunas aqui. E quantas linhas? 4 linhas. Diga. Para disjunção exclusiva? Qual o símbolo? Um triangulinho? Para linguagem de programação ou portas lógicas. Tá? Então, o ou... deixa eu falar uma coisa. Tem alguém de TI aí? TI, engenharia elétrica? Não? Tá, essa linguagem que a gente está usando aqui é uma linguagem específica para concurso. Tá? Esse assunto é um assunto específico de concurso público? Não. Esse assunto, tabela verdade, ele é um assunto que aparece, por exemplo, em tecnologia de informação. Só que, inclusive, foi o primeiro contato que eu tive com essa matéria, foi voltado para isso. Só que, lá em TI, lá em linguagem de programação, a gente não usa V e F, a gente usa 0 e 1, uma linguagem binária. 0 para quando não passa corrente elétrica pelo circuito, e 1 quando passa corrente elétrica pelo circuito. Mas essa simbologia que você está usando, ela não é uma simbologia padrão para provas de concursos públicos, tá? É uma simbologia que pode existir, mas a gente usa muito ela em portas lógicas ou programação. Tá? Aqui, eu não vou me estender, tá? Existe outra simbologia, poderia existir, mas vou botar a minha mão no fogo aqui, por enquanto. Não cai em provas de concurso, tá bom? Ai, beleza. Tranquilo? Então, vamos aqui. Pessoal, como que vai ficar essa coluna aqui, ó? Sempre igual, né? Não muda essa daqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Depois intercalando, tá? Verdadeiro, falso, verdadeiro. Então vamos lá. Vamos usar a frase como base de interpretação. Para o nosso cotidiano, da nossa vida, não precisa nem estudar isso aqui. Não tem como uma pessoa ser cuiabana e goiana, tem? Então não pode ser verdadeiro e verdadeiro aquilo lá. Se for verdadeiro, verdadeiro, aquilo lá é uma mentira, é falso. Não pode ser. Mas pode ser que ela seja cuiabana, desde que ela não seja goiana. Então essa hipótese aqui é válida, tá bom? Pode ser que ela não seja cuiabana e seja goiana. É válido também. De boa. Uma coisa importantíssima. No uso de dois ous, da disjunção exclusiva, uma coisa tem que ser. Não pode ser uma outra terceira. Por exemplo, volta lá na criança que me pediu o pé de moleque ou algodão doce. Aí eu falei para ela como? Eu falei, ou pé de moleque ou algodão doce.
Eu falei para ela não pode pedir outra coisa a não ser uma dessas duas. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque o falso e falso também dá errado. Então, você falou, ou é Cuiabana ou é Goiânia, uma das duas vai ter que ser. Não existe uma terceira hipótese. Tudo bem? Como que grava essa, para facilitar a vida? Eu gravo assim, ó. Os valores iguais dá falso. E os valores diferentes, verdadeiro. Para facilitar a minha vida na hora da prova. Valores iguais, falso. Valores diferentes, ó, diferente, verdadeiro. Olha lá, iguais, ó, iguais, falso. Entendeu? Então, na hora da prova, para não ficar viajando muito na maionese. Ok, bora? De todos eles, qual cai mais? Ainda é esse aqui, ó. Esse é o que mais cai. Condicional. Condicional também pode ser chamado de implicação. Tá bom? Condicional e implicação é a mesma coisa. Vamos supor que o Luiz fez aqui um acordo com vocês. O Luiz é muito rico. Aí ele falou, ele falou bem assim, ó. Se você for aprovado no concurso, a promoção do LAC aqui agora, galera, então ganhará um carro. Eu devia ter colocado mais critério aqui, né? Eu devia ter colocado se passar em primeiro, né? Deixei muito genérico. Dá problema. Então vamos lá. Se você. Tá muito caro o diesel. Se você for aprovado no concurso, vou estender por minha conta aqui, ó. Se você for aprovado em primeiro lugar, é a promoção. Então ganhará um carro. Vamos ver aqui. Aqui tem problemas, tá? De entendimento lógico. Porque a condicional, ela é vinculada, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Essa é a pegadinha de prova. A condicional, ela é vinculada à primeira parte. Ela está sempre vinculada à primeira proposição. Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Deixa eu apagar. Vou aproveitar isso aqui só para eu não... O que eu estou dizendo é isso aqui, ó. Se isso aqui for uma condicional, olha o que vai acontecer, ó. Vamos lá. Você passou no concurso em primeiro lugar. Eu estou colocando primeiro lugar por minha conta, tá? Você passou no concurso em primeiro lugar. Beleza? Verdadeiro. E o Luiz te deu o carro. Ele cumpriu a palavra dele. Então, a frase em si ali foi uma frase correta, uma frase honesta, não foi? Porque se você passar em primeiro lugar, então ganhará o carro. Então, ok. Aí, olha lá. Você passou em primeiro lugar. Só que o Luiz amarelou, ele não te deu o carro, não. Então, a frase ali está errada. Quer dizer, alguém mentiu nessa história, não mentiu? Alguém ou escreveram a frase errada, ou o cara não cumpriu a parte dele. Então, isso aqui ficou falso, ficou fraudulento, mentiroso, alguma coisa errada tem. Agora, aqui que mora o perigo. Olha aqui. Falso, você não passou em primeiro lugar no concurso. Vamos supor, estou criando uma hipótese aqui, estou especulando, tá? Você não passou em primeiro lugar, porque a frase era, se passar em primeiro lugar, eu coloquei o primeiro aqui por minha conta, se passar em primeiro lugar, então ganhará o carro. Aí você não passou em primeiro, mas vamos supor que passou em segundo. Aí o Luiz pegou e falou bem assim, não, tá bom, o segundo tá bom. Vou dar o carro, eu sou rico, vou dar o carro. Foi lá e deu o carro. A frase foi construída errada, então, se você não passou em primeiro e mesmo assim ganhou o carro, o que eu coloco aqui, verdadeiro ou falso? Não foi formulado errado. Está certa. Ah, professor, eu não concordo. Porque aqui está escrito, se passar em primeiro, então vai ganhar o carro. E eu não passei em primeiro e ganhei o carro mesmo assim, não é? Porque essa frase não usa somente. Não usa somente se passar em primeiro lugar que vai ganhar o carro. Quem usa o somente é a próxima tabela. Então, essa está aberta para a primeira hipótese. Se passar em primeiro lugar, ele está obrigado a dar o carro. Se você passar em primeiro lugar, ele está obrigado. Mas e se você não passar em primeiro lugar? Ele só está desobrigado. Se ele quiser dar, ele dá. Se ele não quiser, ele não dá. Tudo está certo. Só existe uma obrigação. Ó, vamos trazer para coisas. E o que eu estou falando não é específico da lógica. É um erro que a gente comum. Um erro comum que a gente
que a gente faz, inclusive, no dia a dia. Você quer ver o uso do se então na frase se beber, então não dirija? Olha aqui, ó. Esquece esse negócio do Luiz aqui. Se beber, então não dirija. Você bebeu e não dirigiu. Beleza, não beleza? Tá beleza? Bebeu e não dirigiu. Tá ok. Você bebeu, mas dirigiu. Deu errado. Não podia ter dirigido. Tá? Agora, olha aqui. Você não bebeu. Pode não dirigir? Pode. Pode dirigir? Pode também. Porque se a primeira parte não aconteceu, não existe mais obrigação nenhuma. Pode acontecer qualquer coisa agora que está certo. Tá? Antigamente, eu gasto tempo na condicional. Toda aula minha eu gasto tempo, porque cai em prova e tem aluno que erra. Faz um tempo, eu acho que era década de 80 ainda, eu lembro... Não, mas não estou falando não, vou contar a história que me contaram. eu tô velho, mas não estou tanto, pô. Estudavam esse aspecto de uso de conectivo na faculdade de Direito, na parte de contratos. Por quê? Quem é do direito aí sabe. Né? Vocês têm que saber também. Existem contratos unilaterais que pedem contrapartida. Contratos unilaterais normalmente são doações. Normalmente são doações. Mas eu posso fazer um contrato unilateral que eu peço uma contrapartida desde que não seja dinheiro, não seja grana que eu vou colocar no bolso. Cuidado, tem que tomar cuidado. O pessoal usa, inclusive, isso aí para fazer umas gambiarra aí, tá? Mas olha só, vamos supor que eu fiz um contrato, e eu não estou inventando isso aqui também foi questão de prova. Onde eu estou doando uma casa para uma instituição, desde que ela, só não vou estender muito, desde que ela atenda, essa instituição, atenda durante um ano 1.000 pessoas. Tá bom? É um abrigo. No decorrer do ano, esse abrigo atenda 1.000 pessoas. E eu coloquei no contrato bem assim, ó, olha o que eu estou falando. Se a instituição X atender 1.000 pessoas, se atender 1.000 pessoas, então doarei a casa no endereço tal, tudo bonitinho. Beleza? Eu usei o se então, não usei? Eu usei uma condição, uma condicional. Se atender 1.000 pessoas, doarei a casa. Aí chegou lá, eles mostraram o documento, o livro lá das pessoas foram atendidas, não chegou a 1.000. E estava lá no contrato, já registramos em cartório. Atendeu próximo de 900 pessoas. Aí eu falei, poxa, eu vou doar mesmo assim a casa, lá perto de 1.000, né? Doei a casa. O contrato precisa ser refeito, está errado esse contrato, porque eu usei o se então. O contrato é válido? É. Por quê? Eu só tinha a obrigação de doar, eu estaria obrigado a doar, se eles me mostrassem os 1.000. Mas se eles não mostraram o meu, eu só estou desobrigado. Mas posso doar se quiser? Posso. Posso doar. Tá certo? Pelo uso do se então também. Então vamos lá? Vai lembrar tudo isso na hora da prova? Talvez não, professor. Eu não vou conseguir lembrar tudo isso. Então, olha aqui todo mundo, se tiver dificuldade na hora da prova. Qual é o macete desse negócio? Porque a pegadinha é aqui, ó. O VF dá falso, mas o FV é verdadeiro. Dá problema se trocar a ordem. Qual é o macete que eu uso na aula? Quem que já foi aluno aí? Eu uso vem, ferrar, ferrou. Só é falso em uma hipótese. Só ferra em uma hipótese. Quando vem, na ordem, ó, V, depois F. Vem, ferrar, ferrou. O contrário não é falso. O contrário é verdadeiro. Tá bom? Então, a condicional só tem uma resposta falsa. Quando é nesta ordem, V seguido de F. É vem ferrar que ferra. O resto é tudo verdadeiro. Tá bom? Aplicado na frase. Aqui, ó. Se for aprovado no concurso, ganhará o carro. Qual é a única hipótese falsa para essa frase? Se é verdadeiro que você passou no concurso e falso que ganhou o carro. Essa é a única hipótese falsa. Tudo bem? Beleza? Grava o vem ferrar ferrou. Aonde que vale o vem ferrar ferrou? Na condicional. Cai em prova? Despenca. Por quê? Por causa dessa polêmica que eu acabei de explicar. Tá? Despenca em prova. Anota aí. Professor, ainda não entendi. Nos exercícios você vai criando aí o calo, vai criando a maturidade, mas isso aqui cai bastante. Última.
Agora ele usa o somente. Então, olha a diferença se eu falasse que ele iria dar o carro somente se passasse em primeiro lugar. Aí é diferente, tá bom? Vou passear com o cachorro. Se e somente se fizer sol. Vou passear com o cachorro se e somente se fizer sol. Vamos lá. Vou reaproveitar essa daqui, ó. Eu nem gravo regra para essa. A bicondicional é flechinha para os dois lados. Flechinha para lá e flechinha para cá, tá bom? Flechinha nos dois sentidos. Quer ver o macetezinho que eu uso? Eu uso assim, ó. A bicondicional, que é essa, é o inverso da disjunção exclusiva. Pega aí na sua anotação aí que você acabou de ver a disjunção exclusiva. Inverte ela para mim. Por exemplo, na disjunção exclusiva, essa primeira linha é o quê? Então, aqui você vai colocar verdadeiro. Na disjunção exclusiva, essa linha é o quê? Então, você vai colocar falsa. Aqui, você vai colocar falsa. E aqui? Você vai colocar verdadeiro. Você vai inverter a disjunção exclusiva, tá bom? Inclusive, isso vai ser muito útil para a nossa aula de negação. Grave desde agora que a bicondicional é só inverter a exclusiva. Tem explicação? Claro que tem. Olha lá. Ó. Vou passear com o meu cachorro se e somente se fizer sol. Vamos ver se eu cumpri minha palavra. Quando que eu cumpro a minha palavra? Se eu passei com o cachorro num dia que fez sol, eu cumpri o que eu falei ali em cima? Cumpri. Se eu passear com o cachorro no dia que não fez sol, na chuva, passei com ele na chuva, eu cumpri o que está escrito aqui em cima? Não cumpri. Eu não passeei com o cachorro. E estava sol no dia. Eu descumpri de novo a minha palavra. Não descumpri? Beleza. Eu não passeei com o cachorro. Mas também estava chovendo. Eu falei que era só se fizesse sol. Eu cumpri a minha palavra de novo, não cumpri? Então, beleza. A bicondicional é mais fácil para a gente. Porque nós estamos acostumados a fazer acordos bilaterais. Contratos bilaterais. Toma lá da cá. Tá entendendo? Vou vender a casa para ele, ó. Vou vender a casa se e somente se no dia 15 ele depositar 5 milhões na minha conta. Aí no dia 15 ele depositou. Eu estou obrigado a dar a casa para ele? Se assinei num papel de boteco, eu estou obrigado a dar a casa. Tá certo? Então é isso aí. Facinho? Bom, vocês estão falando que é fácil? Bom. Professor, tem que decorar essa tabela? Tem que decorar, tá bom? Tem que decorar. Professor, vamos fazer exercício? Amanhã vai chegar uma lista de exercícios lá para vocês, no grupo, lá não sei onde é. Tá? Vamos adiantar um assunto aqui. Quantos minutos me restam? Deixa eu ver aqui. Dá tempo até de fazer filho. Uns 3, sacanagem. Remedinho fez. Oi. Voltar? Ah! Aí, viu? Bateu muita cabeça quando era criança. Pessoal, eu pulei isso aqui, vou voltar, tá? Falei que eu ia voltar, voltei. Por que as tabelas têm 4 linhas, né? E como que eu determino esse número de linhas? Tem uma regrinha muito específica, caso ele pergunte algo muito específico, que é justamente como que nós calculamos o número de linhas de uma tabela verdade. Pode cair? Pode. Sabe por quê? O número de linhas da tabela verdade está vinculado também a quantas combinações existem. Nós não falamos aqui, ó, que quantas combinações são possíveis de resultados? 4, porque pode ser que na frase cada parte seja verdadeiro, ou a primeira seja verdadeira com a segunda falsa, primeira falsa com segunda verdadeira, ou as duas falsas. No concurso que vocês vão fazer, pelo menos por hora, para quem já tem edital, né, os editais aí são principalmente BFC, Selecom, a galera da Cefaz ainda está sem edital local, tá? Mas mesmo a FCC, que vem fazendo concurso de área fiscal, eles não costumam, pode acontecer, mas não costumam criar muitas questões com tabelas maiores do que 4 linhas. Mas existem?
Existem. A gente vai aprender a fazer? Sim. Mas, por enquanto, entendam o seguinte. O número de linhas de uma tabela é determinado por uma formulinha aqui bem fácil. Tá? O número de linhas é 2 elevado, aqui um expoente, ó, 2 elevado a P. O que significa a letrinha P? A letrinha P significa quantas proposições simples compõem a frase. Então, por que essas tabelas que nós fizemos até agora são tabelas de 4 linhas? Porque todos os exemplos que nós usamos eram com 2 proposições, uma ligada na outra. Era ou não era? O fulano é juiz e o outro é promotor. Eram 2 frases. Então, eu faria tudo como 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, por quê? Vou voltar um pouquinho aqui. Ó. Os exemplos que eu estava usando aqui até agora eram assim, ó, por exemplo. Um é paulista, o outro é carioca. Quantas proposições tem aí? 2. Então, se eu calculasse o número de linhas, ficaria 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá quanto? 4. Essa é a explicação matemática por que existem 4 linhas nessa tabela. Porque são 4 combinações possíveis de resultados. Tá? Então, gravem essa equaçãozinha que eu calculo o número de linhas de uma tabela através disso daí. 2, porque 2 na base é simples entender também. Porque existem 2 valores possíveis, ou verdadeiro ou falso. E aí o número de linhas vai variando de acordo com mais proposições que eu fosse acrescentando. Então, pode ser que a tabela tenha mais do que 4 linhas, desde que ele colocasse mais frases ali dentro. Por exemplo, Paulo é paulista, e Carlos é carioca, e João é mineiro. Aí já não seria mais 4 linhas, tá entendendo? Daria quantas linhas se fosse assim? Paulo é paulista, e Carlos é carioca, e João é mineiro. Quantas linhas teria essa tabela? 8 linhas, porque daria 2 elevado a 3. E quanto é 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2 de novo. 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2 é 8. Cuidado. Vou brincar aqui, ó. Quem fala que 2 elevado à terceira é 6 não passa nem no purgatório. Brincadeira. Então é por isso que existem aí 4 linhas. Eu estou apenas replicando uma tabela, mas é por isso. Sabe por quê, galera? Eu vou fazer aqui a 2, depois eu faço a 1. Porque imagine que eu tenho uma frase igual a essa daí. Ó. Vamos ver um problema, uma questão. Qual? Eu voltei. Não voltei? Aqui, ó. Tabela verdade é uma forma eficaz, já expliquei. E aí voltei, essa parte que eu pulei. É, só. Uhum. E os exercícios, é o que eu estou voltando aqui mesmo. Tá. Então vamos supor que nós tenhamos aí uma questão que envolve exatamente isso. Uma tabela verdade de proposições é construída a partir do número de seus componentes. Quantas combinações possíveis? Note que ele não fala o número de linhas, ele fala assim, ó, quantas combinações possíveis. O que são as combinações? São o número de linhas, tá certo? Combinações é a mesma coisa que número de linhas. Quantas combinações possíveis terá a tabela verdade da proposição composta? Abre aspas. Então, esse é o meu instrumento de trabalho aí, esse texto. Ó. Abre aspas. O dia está bonito. Então, vou passear. Se somente se o pneu do carro estiver cheio. Ponto. Fechou aspas. A interrogação está lá fora, tá? A interrogação não faz parte da frase lá. É a pergunta toda. Então, contem comigo. Quantas declarações existem aí dentro? Ou seja, quantas proposições simples tem essa frase? Primeira, o dia está bonito. Já é uma declaração? Então, é a primeira proposição. O dia está bonito, então vou passear. É uma segunda declaração? Sim. E o último, se, somente se o pneu do carro estiver cheio. É uma terceira declaração. Então, quantas declarações, ou em outras palavras, quantas proposições simples compõem essa proposição composta? As simples são as pequenininhas, e a composta é a junção de todas elas, numa mesma frase. 3 proposições simples compõem essa frase. A primeira é o dia está bonito, depois vou passear, terceiro se o pneu do carro estiver cheio. Beleza? 3 proposições. Então, quantas combinações, que é a mesma coisa do número de linhas? Quantas combinações será 2 elevado à terceira?
2 vezes 2 vezes 2. Dá quanto? 8. A alternativa certa, letra D de Deus. Facinho? Vou passear? Só um minutinho. Vou passear. Primeira peneira. Não, se ele perguntasse só para mim assim, ó, deu a frase. A frase vou passear é uma proposição? Sim ou não? É. Por quê? O sujeito está oculto ou indeterminado? Não. Quem que é o sujeito? Eu. Não é oculto e nem indeterminado. É uma proposição. Agora, ele. Tá certo? A não ser que ele faça o seguinte. Ele pode fazer uma arquitetura aqui para usar o ele. Ele poderia falar bem assim, ó. João é médico. Beleza? E ele também é advogado. Pô, tá se referindo ao mesmo cara. Então, ele, tá entendendo? Mas o eu, ele é um sujeito determinado. Tá? Então, o vou passear é uma proposição simples também. Separadamente é uma proposição simples. Tá bom? Tinha mais alguém? Boa. O então sozinho na frase é um conectivo condicional. Acontece que ele não deixou claro o se. Mas pense comigo, se eu começasse essa frase com o se, ela perderia o sentido? Por exemplo, se eu falasse assim, ó, se o dia está bonito, então vou passear. Tá de boa? Continua sendo a mesma coisa? Sim. É muito comum que no uso das condicionais, ele deixe implícito, ele deixe escondido uma parte do conectivo. Inclusive, quando a gente fala assim, a gente não fala se beber, então não dirija. A gente fala se beber, não dirija. A gente não apresenta o então, correto? E mesmo assim, isto é uma condição? É. Da mesma forma que quando ele coloca apenas o então, mas não apresenta o se. Ainda assim é uma condicional. Tá bom? Tinha mais uma pessoa, né? Uhum. Isso. Um outro conectivo. Exato, ele vai influenciar. Então é isso que a gente está falando, que o número de combinações são 8 combinações. O que isso traria para uma tabela como consequência? Que a tabela teria 8 linhas também. Tá certo? Aí a gente vai aprender a montar tabelas de 8 linhas. Eu vou me adiantar um pouquinho, só pelas proposições. Não, pelos conectivos. Exato. Uma coisa vai estar vinculada à outra, mas a gente não usa como método a contagem dos conectivos. A gente usa como método a contagem das proposições. Aí eu tenho que organizar isso de uma certa maneira na minha tabela. A gente vai colocar uma hierarquia depois para qual conectivo eu coloco primeiro na tabela. Tá? Existe uma hierarquia entre, se a tabela tem vários conectivos, eu coloco primeiro as conjunções e as disjunções. Por último, a condicional e bicondicional. Mas mesmo assim, ainda é importantíssimo a gente prestar atenção que, às vezes, vou usar aqui como exemplo a questão anterior, ele coloca parênteses. Tá? E aí o parênteses me dá critérios para quem eu vou colocar primeiro, depois. Tá? Vou deixar isso para a próxima aula, eu vou falar sobre isso novamente, mas, a princípio, a resposta para a sua pergunta é que nós usamos como método a contagem das proposições. Os conectivos estão ligados nisso, mas conta as proposições apenas. Tá? Bora lá? Professor, ele não deu frase nenhuma. Não trouxe uma frase na minha prova. Ele trouxe só a simbologia. Pode acontecer? Pode. Tá? Pode acontecer dele não trazer frase nenhuma para eu me apoiar. Ele vai lá e taca símbolo. E aí, você tem que decorar os símbolos. Primeiro, olha aqui essa questão. Ela vai assustar no começo, mas ela é muito fácil. O número de linhas da tabela. O número de linhas se calcula pelo mesmo método do número de combinações. É a mesma coisa. O número de linhas de uma tabela da proposição P, aí ele colocou o Vzinho de cabeça para baixo, circunflexo. O que significa esse Vzinho de cabeça para baixo? Um E.
também pode ser chamado conjunção, não é? Ele é um conectivo ou ele é uma proposição? Ele é um conectivo. Aí vem a letra Q e uma flechinha. O que a flechinha significa? O C, então, exato, que também pode ser chamado condicional. Pode ser chamado também implicação, né? É a mesma coisa. Mas ele é a flechinha é um conectivo ou é uma proposição? Um conectivo. Tudo bem. As proposições, então, são simbolizadas pelo quê? Já que o conectivo é o Vzinho invertido e a flechinha é um outro conectivo. Quem são as proposições? São as letras PQR. Então, as letras, sejam PQR, poderia ser ABC, não tem problema. As letras, na forma simbólica, representam as proposições simples. E quem são os conectivos? Vzinho de cabeça para baixo, Vzinho minúsculo, Vzinho sublinhado, aquilo que nós apresentamos. Flecha para a direita, flecha nos dois sentidos. Esses são os conectivos. Então, essa expressão, ela tem quantas proposições? PQR, 3. Porque o E não é e a flechinha não é. Então, a conta é a mesma. Ó. A conta é 2 elevado à terceira, que vai dar 8. Essa é uma assertiva. Ele falava que dava inferior a 8. Na realidade, dá superior. Então, ela está errada. Beleza? Errado este item. Bom, nós vamos começar um assunto que provavelmente não vai dar tempo de encerrar, mas aí na próxima aula a gente retoma a partir daqui, tá? Temos 15 minutos, vai dar tempo de fazer bastante coisa. 15 minutos é muito ou pouco tempo? O tempo é relativo, pô. Proposições compostas podem ser escritas de forma equivalente. Galera, o que é equivalente para a gente? Vamos tomar cuidado. Professor, equivalência, para quem é calejado, equivalência é a mesma coisa que negação? Não. Pegadinha de prova, tá? Ele apresenta uma regra de equivalência e pede para fazer uma negação. Ou, ao contrário, ele apresenta uma negação e aplica uma regra de equivalência. É fácil confundir, galera, se a gente não prestar atenção, tá? Antes de tudo, vamos conceituar o que é equivalência do ponto de vista lógico. Equivalência é algo muito simples, quer ver? Se ele der uma frase que é verdadeira, ele fala assim, ó, vou dar uma frase aqui para vocês. João é flamenguista e Pedro é palmeirense. Essa frase é verdadeira. Ele atribui no enunciado um valor. Ele fala, essa frase é verdadeira. Marque uma alternativa abaixo que representa uma que seja verdadeira também. Ou seja, ele está me dando um valor e está pedindo uma outra frase abaixo que traga um valor igual. Se as duas frases têm o mesmo valor, elas são equivalentes. Inclusive, se inicialmente ela for falsa. Quer ver um detalhe? Se ele me der uma outra frase, se ele falar bem assim, ó, Buenos Aires é a capital do Brasil. E Washington é a capital do Canadá. Sabendo que essa frase é falsa, e é mesmo, né? Sabendo que essa frase é falsa, marque uma alternativa abaixo que apresenta uma que seja falsa também. Em outras palavras, ele está pedindo novamente uma equivalência. Porque se ele der uma verdadeira e cobra outra verdadeira, ou se ele der uma falsa e cobra outra falsa, ele está pedindo a que seja equivalente. Então, as frases equivalentes são aquelas que têm o mesmo valor. Seja verdadeiro e verdadeiro, ou falso e falso. Tá bom? Deixa eu adiantar por que eu estou falando tudo isso. Porque a negação é justamente o contrário. Cai negação no edital de vocês. E o que seria a negação? A negação é o contrário disso. Se ele falar, ó, tem aqui uma frase verdadeira, essa frase aqui é verdadeira. Marque a falsa, aí não é equivalência. Aí é o quê? Negação. Tá entendendo? Então, se tiver o mesmo valor no enunciado e nas alternativas, é equivalência. Olha a definição que nós trouxemos ali, ó. As proposições compostas
serão equivalentes, caso possuam em qualquer circunstância o quê? Os mesmos valores lógicos, tá? Eu vou encerrar essa aula aqui, ó. Me permitam arrumar um detalhe aqui. Não vai dar para arrumar, vou escrever aqui em cima. Isso aqui é um 6, tá? Apareceu 1 aí, não sei porquê. Isso aqui é uma regra 6. Arrumei aí no material de vocês também. Ó, notem que eu coloquei 6 regras, mas eu coloquei 2 destacadas, não é? Porque, novamente, ó, sou macaco velho nisso aqui já. Faz tempo que eu dou aula desse negócio. Então, pela segunda vez na aula, eu vou colocar minha mão no fogo aqui, ó. Não caem todas as regras de equivalência. As regras de equivalência que caem em concurso são apenas 2. A regra 4 e a regra... Essa daí que vocês vão trabalhar. Vou explicar. A regra 1, 2, 3 são muito simples. Eu vou explicar por que é. Porque na regra 1 ele traz o uso do e, do ou na 2 e do ou na 3. O e, a gente nem precisava ter estudado lógica para saber disso. Se eu trouxer uma frase que tem e apenas trocar a ordem dela, não muda nada, ela é equivalente. Então, se eu falasse assim, ó, a cota do churrasco, galera, é picanha e contrafilé. E se eu tivesse falado ao contrário, contrafilé e picanha? De boa para todo mundo. Não precisa nem estudar lógica, a gente sabe que é a mesma coisa. É equivalente. E se eu falasse o ou, apenas com a ordem trocada? De boa também, dá na mesma. Se eu falasse, ó, a cota do churrasco é uma carne ou uma bebida. Se eu falasse ao contrário, alguém ia trazer errado? Não. Se eu falasse é uma bebida ou uma carne, dá na mesma. Então, cai isso em prova de concurso? Claro que não cai, tá? O ou. O ou, se eu trocar a ordem, dá diferente? Também não. Se eu falar para a criança lá, ó, ou pé de moleque ou algodão doce. Falar ao contrário é a mesma coisa. Estou limitando do mesmo jeito. Aonde que dá problema? Na condicional. A condicional dá problema. Quer ver uma frase já intuitiva, que todo mundo vai entender, eu não vou precisar nem me estender? Se João é cuiabano, então João é mato-grossense. Todo mundo entendeu isso. É uma consequência. Isso que é ser condicional, criar uma condição. Se João é cuiabano, consequência. Então ele é mato-grossense. Tá bom? Se eu só inverter a ordem do cuiabano e do mato-grossense e manter o mesmo personagem, inverter a ordem do mato-grossense e do cuiabano, fica lógico? Se eu falar assim, ó, se João é mato-grossense, então ele é cuiabano. Dá a mesma coisa? Deu problema, não deu? Pela primeira vez, se eu trocar a ordem, dá problema. Aonde? Na condicional. Então, na condicional, eu tenho que seguir uma regra. A regra é, eu não posso só inverter. Eu tenho que inverter e... O que significa esse símbolo? Negar. Então, eu posso inverter, desde que eu negue. Eu poderia falar assim, ó. Se João não é mato-grossense, então ele não é cuiabano. Tá certo? Pensa aí. Se João não é mato-grossense, então ele não é cuiabano. Então eu posso inverter a ordem, desde que eu negue as duas partes. Essa regra a gente fala inverte, inverte, nega e nega. Pode inverter o e? Pode. Pode inverter o ou? Pode. O ou, pode. Pode só inverter o se, então? Eu posso inverter desde que eu negue as duas partes. Tudo bem para vocês? É isso que a simbologia está dizendo, ó. Inverte, inverte e tem o símbolo de negar. Nega e nega. Tá? Não pode só inverter. A observação, a número 5, traz uma outra regra para o mesmo conectivo. O condicional de novo. O condicional, se então, pode ter uma segunda regra. Professor, aí você me ferra. Por quê? Se eu fiz o inverte e nega, e existe uma outra regra, como que eu sei a que ele aplicou na questão? Você não sabe. Você vai testar uma. Se não tiver nenhuma alternativa, que corresponde ao que você fez, você vai fazer a outra regra, que é essa que eu vou falar agora. Ó. Eu posso tirar o se, então, e colocar quem no lugar dele? O ou. Então, a mesma frase, ó. Se João é cuiabano, então ele é mato-grossense. A primeira regra aplicada ficaria, se não é mato-grossense, então não é cuiabano, beleza?
Só que eu fui lá nas alternativas. Ah, não tem, não ficou a letra A assim, não tem. Letra B também não está assim, não tem nenhuma alternativa que trouxe isso. Qual a resposta que eu vou dar? Essa daqui, ó. Vou negar a primeira frase. É esse símbolo aqui, ó, tá vendo? Vou negar a primeira. Vou tirar o se, então. Que símbolo é esse aqui mesmo? Ou. Vou colocar um ou. E vou manter a segunda. Então, você nega a primeira, coloca um ou e mantém a segunda. Como que ficaria isso na frase? Nega a primeira. João não é cuiabano. Ou ele é mato-grossense. Essa frase está correta também. Tá? É mais diferentinha um pouco, mas está certa. Tá? Galera, essas duas são as que caem em prova. Essa daqui cai? Professor, cai. A bicondicional, ela viraria duas condicionais. Uma condicional na ordem e uma condicional na ordem invertida. Já viu cair? Eu nunca vi cair. Tá? Arrisco dizer que não cai. Na próxima aula, a gente vai fazer só exercício disso aqui. Exercícios. Tudo bem? Fica uns minutinhos aí que eu tô nas últimas aqui, galera. Meu Deus do céu. Vamos com Deus.